A seguir, um momento de discussão e reflexão sobre a vida após a morte. Presença Espírita, aqui na TV que a nossa gente vê. Olá, nós estamos no ar com o programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. Hoje é quinta-feira e nós estamos falando aqui da TV Vila Velha. Nós mudamos um pouquinho o formato do programa Presença Espírita, como vocês perceberam no programa da semana passada, por conta desse isolamento social que nós estamos vivenciando. O programa Presença Espírita mudou um pouco o seu formato. Nós deixamos o programa ao vivo por um pouquinho de tempo só, logo nós retornamos, e agora os convidados estão gravando dos seus lares, com as suas câmeras, vídeos amadores, mas muito bonitos, feitos com muito carinho. E durante todas essas próximas semanas nós falaremos das bases fundamentais da doutrina espírita. Já falamos a respeito da existência de Deus, da crença em Deus, e hoje nós vamos falar a respeito da imortalidade da alma. Qual é a repercussão da crença da imortalidade da alma na nossa vida? Quais são as diferenças que essa crença pode fazer na nossa vida? O princípio fundamental da doutrina espírita da imortalidade da alma crê que apenas o corpo é destruído no processo da morte, da desencarnação, e que a alma sobrevive a essa destruição num outro campo energético. Isso é crença milenar, não é apenas crença do Espiritismo. Todas as religiões cristãs acreditam na imortalidade da alma, mas os espíritos vêm demonstrar, através de provas contundentes, que essa existência após a morte é uma existência dinâmica. Existe vida após a morte. E a vida é mais intensa do que essa que nós vivemos no plano físico, porque nós não temos as amarras da matéria. Nós não temos os 5 sentidos a limitar o voo da alma. Por isso que no mundo dos espíritos nós nos reconhecemos exatamente como nós somos, as nossas possibilidades, a nossa força interior. Nós nos reconhecemos como filhos de Deus, muitas vezes sofredores, muitas vezes espíritos em dificuldades, mas com amplas possibilidades. A grande pergunta é como nós acordaremos do outro lado da vida quando os nossos olhos cerrarem para as belezas do planeta Terra. Nós acordaremos de acordo com o nosso estado moral. Se somos bons, acordaremos bons e usufruiremos de regiões de equilíbrio, de regiões de trabalho, de regiões de possibilidade. Se passamos por dificuldades aqui na Terra, com o nosso estado moral, assim acordaremos do outro lado e seremos recebidos por regiões, talvez de dificuldades, mas que nós encontraremos os nossos caminhos, as nossas lutas, para podermos crescer espiritualmente. O Espírito Emmanuel, falando da vida após a morte, ele faz uma colocação muito interessante. Ele diz que todos nós, seres encarnados na Terra, acordaremos no mundo dos espíritos como o filho pródigo da parábola de Jesus. Solicitamos ao nosso Pai a nossa parte, a reencarnação, o corpo físico, uma nova vida. Quando conseguimos isso, muitas vezes malbaratamos essas nossas possibilidades. Erramos, escolhemos caminhos tortuosos, passamos por dores, por perdas. E quando retornamos ao mundo dos espíritos, nós precisaremos do amor do nosso Pai, que é o nosso Criador e que é Deus. Através da crença da imortalidade da alma, com certeza, os nossos paradigmas em relação à nossa vida atual terão que mudar. Se nós acreditamos que não vivemos apenas uma única existência, mas várias existências, e que elas se encadeiam umas às outras, e que repercute
o nosso estado moral, os nossos feitos, as nossas qualidades, as nossas aquisições, uma nas outras, logicamente que teremos que trabalhar para que as reencarnações futuras sejam reflexos felizes da reencarnação atual. Agora nós veremos os estudos que os nossos convidados nos trouxeram a respeito da imortalidade da alma. Vocês os recebam com muito carinho, porque eles também prepararam com bastante dedicação as suas gravações para você, nossos telespectadores do programa Presença Espírita. Vamos ver. Boa noite, amigos do Presença Espírita. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje para falar de imortalidade da alma. Uma coisa aparentemente óbvia. Como espíritas, todos sabemos que nossa alma é imortal, que somos espíritos imortais, que vamos viver eternamente. E que a experiência encarnatória, que ora temos o privilégio de viver, trata-se de dádiva divina, de oportunidade santa de progresso desse espírito. Nos embates da vida terrena, somos postos à prova. Nos embates da vida terrena, espiamos as faltas de outrora, aprendendo com a dor de hoje a corrigir-nos para acertar mais no futuro, minimizando todos os erros. Porque sofrimento e erro andam atrelados. Um depende do outro. Apenas a libertação do erro nos conduz à libertação do sofrimento, à evolução da alma, que ao se purificar, ao acumular virtudes, dispensa as provações difíceis a que estamos sujeitos num planeta de provas e expiações como a Terra. Sabendo disso, muitas vezes, mesmo assim, adormecemos na carne. Vivemos uma encarnação toda adormecidos, esquecidos do compromisso espiritual evolutivo, esquecidos de nossa própria imortalidade. Sonhamos com a imortalidade física, com a juventude eterna, com os prazeres materiais, com todas as coisas boas que podemos vivenciar neste planeta, que afinal de contas é formidável, presente divino para a nossa experiência encarnatória. Porém, nos esquecemos da transitoriedade de nosso corpo físico, da transitoriedade de todas as coisas físicas. Porque tudo que sensibiliza a nossa retina, tudo que nossos olhos podem ver, um dia não existirão mais. O essencial é invisível aos olhos, como diz Exupéry. Precisamos nos concentrar na nossa alma imortal. Porque ela, sim, vale a pena. É nela que precisamos investir. A vida física se deteriora, passa, vira pó. Porém, a alma, em viagem pelo nosso planeta, através do exercício da resignação ao sofrimento,
da tolerância às dificuldades, da dor bem suportada, do exercício profundo do amor que nos faz perdoar ao maior de nossos algozes. Esta experiência de vida nos conduz ao aprimoramento de nossa alma imortal, para que não nos preocupemos com as recompensas também transitórias deste mundo, mas com as recompensas que nos aguardam do outro lado, para aqueles que souberam viver os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos. Olá, telespectadores do programa Presença Espírita. Hoje, neste programa, vamos falar algo sobre a imortalidade da alma. Este assunto é o assunto fundamental, porque nós temos que nos lembrar que quando Jesus Cristo aqui esteve, ele foi o exemplo da imortalidade, porque morre e volta à vida, mostrando que nós somos algo bem maior do que este corpo que habitamos. E ele também nos disse: vós sois deuses. O que ele quer dizer com isso, que vós sois deuses? Quer dizer que temos já a imortalidade, porque os deuses são imortais. Então, a partir do momento que nós somos criados, nós somos imortais. E este foi o grande recado de Jesus Cristo. A humanidade foi indo, foi passando, e a própria ciência, ela entra em contato com a imortalidade da alma através das experiências de quase morto. É só fazermos aí atualmente uma pesquisa no Google, que nós vamos ver vários relatos dessas experiências de quase morto, que relatam quase que a mesma situação. Pessoas que entram em contato com entes que já faleceram, pessoas que têm a experiência de estar indo para lugares maravilhosos, tem pessoas que têm sensação de estar indo por lugares perigosos e ruins, né? Mas mantendo a sua consciência, olhando para o próprio corpo que ficou para trás. Mas, recentemente, nós temos a pena mediúnica deste grande médium, que foi Francisco Cândido Xavier, que nos relata casos e casos. Tem 2 livros que eu quero aqui falar, que são assim: Jovens do Além, que é o relato de 4 jovens que falecem da maneira mais banal, né? E depois, pela pena, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, eles vêm e relatam o que aconteceu, e é tudo muito bem documentado e comprovado pelos parentes. E o outro é Somos 6, que também é um livro que fala sobre as pessoas que morreram naquele incêndio do edifício Joelma em 1974. 6 pessoas que relatam, pela pena de Francisco Cândido Xavier, pela caneta de mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que permanecem depois da morte física, e também comprovado com documentos e com parentes dizendo que aquilo era verdade. Então, o que nós temos é a eternidade. E desta forma, nós temos que pautar a nossa vida com a certeza da eternidade, com a certeza da imortalidade. E mais, o Espiritismo nos conta, nos diz que nós temos uma eternidade para chegarmos à perfeição e para chegarmos à evolução e à felicidade. E mais ainda, que quando morremos, nós não vamos ser algo energético, que nós não vamos ser algo assim de alma que não tenha uma parte material. Nós sabemos que depois da morte nós mantemos um qual de matéria. Existe um mundo depois deste, ou que engloba este, que tem um ponto material menos denso que esse, mas ele ainda permanece. Nós temos então que entender e pautar nossa existência
na imortalidade, algo que atualmente nós estamos esquecendo. E por isso a humanidade atual vem sendo bastante ruim, bastante difícil e passando por necessidades que são teoricamente desnecessárias, porque nós estamos vendo uma única existência. Nós estamos querendo existir uma única existência. E desta forma buscar a felicidade numa única existência e confundindo muito com a materialidade dessa existência. Nós temos então que, através da imortalidade, nós pautarmos nossa existência pensando e contando que somos seres eternos, imortais, e que esta existência é apenas um átomo de tempo em toda a nossa existência. Porque seria muito injusto que nós tenhamos apenas uma existência e vamos decidir pela nossa eternidade numa única existência. Ou o bem ou o mal, ou a felicidade ou o inferno. Então, este é o recado de hoje. Temos que ter consciência da nossa imortalidade e pautar nossa existência neste item da imortalidade. Boa noite a todos. A proposta da encarnação de Jesus na Terra apresenta-nos como uma missão de grande relevância. Iniciada a sua jornada, ele exemplifica a humildade, mesmo sendo o ser mais perfeito que já encarnou aqui na Terra. Ele escolhe a manjedoura, tendo como testemunhas apenas animais e pessoas simples. E durante todo o seu messianato, curando um incontável número de doentes e obsidiados, é claro que aqueles que já dispunham desta possibilidade em seu íntimo de receber a cura, deixa-nos também inúmeras histórias com ensinamentos morais profundos, e vai além porque ele não apenas fala, mas exemplifica com seus atos as teses que ele defendia. Faz-nos previsões acerca do futuro no sermão profético e apresenta-nos no Sermão da Montanha o discurso filosófico-moral mais profundo que a história da humanidade já conheceu. Mas tudo isso seria vão e esquecido pela humanidade se a crença na imortalidade da alma fosse apenas uma quimera ou uma esperança vã. Então, ele entrega-se aos algozes que lhe ceifam a vida, e para provar a veracidade dos seus ensinos, apresenta-se no terceiro dia após a sua desencarnação em corpo espiritual, comprovando por atos e fatos que a morte não existe e que, inobstante a cessação das atividades orgânicas, nós, todos, continuaremos vivos pela eternidade. Durante 18 séculos, aqueles de nós que detínhamos o poder na Terra tentamos sufocar esta verdade, seja desvirtuando os seus ensinamentos, seja conspurcando a dignidade humana. Até que, em Hydesville, em março de 1848, os imortais, dando continuidade a mais uma etapa do planejamento do Cristo, permitem que, através da mediunidade de Kate e Margaret Fox, o espírito Charles Rosman, que for aqui na Terra um vendedor, um mascate ambulante, trouxesse mais uma vez a prova da imortalidade da alma, criando através das pancadas um amplo diálogo com a família Fox e aqueles outros visitantes que buscavam a sua residência, impelidos pela curiosidade a fim de conhecer o insólito fenômeno. É assim que o humilde espírito do mascate assassinado de Hydesville pode ter aberto uma passagem através da qual se precipitaram os anjos, diz-nos Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, no livro História do Espiritismo.
E a partir desse momento, organiza-se uma verdadeira invasão na Terra. São pancadas, mesas que giram, objetos que se movimentam, espíritos que se materializam. Em todos os lugares surge a mediunidade exuberante, atraindo a atenção de críticos, de cientistas, de curiosos e de um tal professor na França chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que vê nas manifestações algo de sério. É então que, inspirado pelo Espírito da Verdade, adota o pseudônimo de Allan Kardec e enfeixa em uma obra chamada O Livro dos Espíritos a mensagem dos imortais. E em 18 de abril de 1857 apresenta a teoria, a filosofia que iria sepultar a morte, provando pela razão, pelos fatos, que todos nós invariavelmente somos definitivamente imortais. Lembrando aquele memorável domingo, quando Maria Madalena busca o sepulcro do seu mestre, levando aromas para ungir o corpo, conforme o costume da época, e vê-se frente a frente com Jesus. Queridos amigos, queridas amigas, são esses fatos que fazem a nossa crença na imortalidade da alma transformar-se em uma certeza inabalável, pois que essa fé, corroborando a frase kardeciana, encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Olá, mais uma vez é um prazer poder estarmos juntos aqui no programa Presença Espírita. Falar sobre imortalidade da alma é falar sobre o entendimento de boa parte da humanidade. Todas as religiões, elas têm esse caráter espiritualista, esse entendimento de que a vida existe após a morte do corpo físico. Não é propriedade nem característica específica do espiritismo esse entendimento. Todas as vertentes cristãs, mas também o budismo, o islamismo, religiões orientais, todas elas de uma forma ou de outra têm esse entendimento da imortalidade da alma, de que a alma é imortal. Há algumas diferenças sobre esse entendimento do que existe, o que era a alma antes do nascer do corpo e o que é a alma após a morte do corpo físico. Mas entender a alma como sobrevivente a esse processo físico, carnal, é fundamental para tornar-se espiritualista. E Allan Kardec quem nos afirma que antes de ser espírita é fundamental ser espiritualista. Tanto é que na primeira edição de O Livro dos Espíritos, no frontispício do livro, no alto da página, está escrito Doutrina Espiritualista. Isso quer dizer, Allan Kardec define, classifica o espiritismo nesse grande rol de doutrinas espiritualistas, como existem inúmeras outras. Então, todos nós que acreditamos na imortalidade da alma, na permanência, na existência da vida após a morte do corpo físico, somos espiritualistas, em oposição, ou ao contrário, do entendimento materialista a respeito da vida. Porque, numa análise muito kardeciana, numa lógica muito que Kardec utiliza, há duas possibilidades na vida. A de a alma pré-existir ou pós-existir, e da alma não pré-existir e nem pós-existir. É o conceito espiritualista, o conceito materialista. Não há prova científica efetivamente irrefutável nem de uma nem de outra teoria. Assim, é uma questão de foro íntimo, de entendimento, de análise filosófica e reflexões religiosas sobre esse entendimento se somos espiritualistas ou materialistas. Mas podemos utilizar de alguns argumentos ou de algumas reflexões da lógica para chegarmos à nossa conclusão. Qual é ou qual seria o sentido da vida no entendimento materialista? Os esforços, as virtudes que eu tenho, eles morrem então com o corpo físico? As conquistas, porque quão de nós não se percebe uma pessoa muito melhor ao longo do tempo? Depois de 5, 10 anos, fala, nossa, mais jovem eu era tão tolo, hoje mais amadurecido, reflito melhor, entendo melhor. Nós vamos percebendo que ao longo da vida nós vamos tendo conquistas no campo emocional, moral, mas também no campo intelectual. O entendimento materialista é que tudo isso se perde. Serve para uma existência,
Mas é justamente à medida que a existência vai se alongando, à medida que nós vamos caminhando para o final da existência, é que nós vamos nos sentindo cada vez mais amadurecidos, mais compreendendo melhor a vida. E então, nesse conceito materialista, tudo se perde. Podemos fazer uma outra análise sobre as aparentes injustiças ou as discrepâncias da sociedade. Ora, então é um dado do acaso que geneticamente me faz com dificuldades ou sem dificuldades? Nascendo como uma pessoa com deficiência ou sem deficiência? Um cromossoma ou um acidente que me limita, que me dificulta? Uma desoxigenação cerebral ou um acidente que me torna paraplégico? E ainda as questões socioeconômicas, sociais, em que eu nasço numa família abastada ou numa família com muitas dificuldades sociais, econômicas, ou numa família de desajustados, numa família tranquila, em paz. Então vamos percebendo que sem o entendimento da imortalidade da alma, tudo isso não passa de um mero acaso, e o acaso tem a grande chance de ser injusto. Por que eu e não ele? Ou por que eu não nasci lá? Porque eu não sou assim? Porque eu não tenho aquelas conquistas? Eu queria ser mais inteligente, eu queria ser com o coração mais nobre, eu queria perdoar mais, E vamos percebendo que tudo isso, nesse entendimento de imortalidade, ele tem uma continuidade. Há de ter uma continuidade. E a continuidade para esse conceito de imortalidade que o Espiritismo fala é a ideia da reencarnação, do qual o vínculo com o conceito de imortalidade e reencarnação são intrínsecos para esse entendimento da bondade e da justiça divina. Até mais. Olá, estamos já no final do nosso programa, um assunto bastante interessante, importante para a nossa meditação, para a nossa reflexão, já que agora nós temos bastante tempo, né? Muitos de nós temos mais um tempo para meditar, mas meditar sempre é importante, tenhamos ou não, sejamos ou não em confinamento, sejamos ou não em qualquer situação, por mais trabalhoso que seja o nosso dia, nós temos que dedicar um momento para a nossa meditação, porque a meditação, Joana já falou muito sobre isso, porque a meditação realmente é muito importante. E já que o nosso convidado falou sobre a imortalidade da alma, nós já chegamos à conclusão, vocês chegaram à conclusão, que realmente nós não estamos nesse corpo aqui, nós estamos nesse corpo de passagem, nós não estamos aqui, esse corpo morreu, acabou, terminou, não. Então nós sabemos que nós somos um espírito. Se nós somos um espírito, então a gente tem que meditar realmente. Se nós somos um espírito, nós temos que todos fomos criados simples e ignorantes, então se nós temos que evoluir, a Terra é uma grande escola e nós estamos aqui para evoluir, como é que nós fazemos para evoluir? Aprendendo as lições da escola, aprendendo as lições da vida, porque a Terra é uma grande escola. Então, nós não podemos mais estar repetindo tanto as lições, nós somos alunos repetentes de séculos. Se Jesus, há mais de 2.000 anos atrás, já nos deixou o roteiro para sermos perfeitos, o objetivo é a perfeição, está muito longe, então por que nós somos tão teimosos? Por que nós agarramos tanto ao nosso orgulho, à nossa vaidade, com coisas, com querelas, com coisas da vida física que passam? O que nós vamos levar é as nossas qualidades morais e espirituais, são esse conteúdo que nós conseguimos através de leituras edificantes, através de ver programas e palestras edificantes. Quer dizer, nós temos que selecionar, na verdade, o que nós fazemos. Porque assim como nós selecionamos, fazemos higienização dos produtos que nos alimentam, de tudo aquilo que entra na nossa casa, nós também temos que higienizar o nosso cérebro. O nosso cérebro está pululando de coisas inferiores, de coisas que não agregam nada ao nosso espírito. Então é essa faxina que nós temos que fazer. E essa faxina a gente consegue através da meditação, das reflexões. Não é haver uma leitura e folheando e lendo, já li. Você tem que parar para meditar. O que eu não entendi?
Então vamos ver como é que eu vou pega um dicionário, pergunte para alguém, porque aí você não cresce. À medida que você vai lendo, você vai escutando, você participa de grupo de estudo. Agora existe, a nossa tecnologia está cheia de programas edificantes. Você vai assimilando conteúdo positivo. Até num filme que você gosta de assistir, você vê o lado positivo, isso aqui não me interessa, isso aqui não me agrega em nada. Então, o que me agrega, eu continuo com aquilo. Então, nós vamos aguardar vocês na próxima semana com um novo convidado que vai nos trazer assuntos relevantes para o nosso aprendizado, assuntos relevantes para nosso crescimento espiritual. Que é isso que nós estamos aqui na Terra, para crescer espiritualmente. Não que estejamos condenando o dinheiro ou o conforto do seu carro e da sua casa, não. Mas que nós temos adquirido esses bens com justiça, porque aquilo que é nosso aquilo vem a nós. Então, aguardamos vocês na próxima semana e que tenham uma noite de um bom repouso. Fiquem com Deus.